no dia a dia e trabalhando no fórum, tá bem? Dentro da realidade do pacote anticrime, né, algumas notícias para vocês, para quem não está acompanhando de perto. A gente teve 3 ADINs, né? Começou pela ADIN da MB, depois tivemos mais 2 de partidos políticos, isso foi unificado. O ministro Dias Toffoli deu uma decisão suspendendo a eficácia de alguns institutos do pacote anticrime, dentre eles o tal juiz de garantias, que é o que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá ok? O ministro Dias Toffoli suspendeu por 180 dias, né, dizendo, de fato, existem indícios de inconstitucionalidade, já que vai precisar de adaptação de toda a estrutura judicial, em 30 dias isso é impossível, vai gerar danos para a população, vai gerar prejuízos graves, né, ao jurisdicionado, ao funcionamento da justiça, então suspende por 180 dias. Professor, de onde que ele tirou os 180 dias? Quem for estudar a lei, quem já está estudando essa lei, vai ver que ela tem um prazo de 180 dias para que seja regulamentado a relação entre a polícia e a imprensa, no fornecimento de informações para a imprensa falar sobre casos, né, que chegam até a polícia, para que não haja exploração da imagem do preso, mas que ao mesmo tempo haja a informação, né, respeito ao direito de informação. Vejam o tamanho da incongruência, né? Fazendo uma crítica acadêmica aqui. Para regulamentar esse tipo de coisa, que já podia inclusive ser colocada na lei, mas não foi colocado, o legislador previu 180 dias. Para implantar todo o juiz de garantias, previu 30. Sem contar que começou o prazo durante o recesso forense, né? O recesso terminou no início de janeiro, então nem 30 seria. Ou seja, me parece um sistema, né, pouco pensado para a implementação desse sistema. Ainda não estou falando de crítica se o juiz de garantias é bom ou é ruim, se é útil ou se é útil, se eu sou favorável ou sou contra. A ideia é trazer informações para que vocês formem a convicção de vocês, tá certo? À medida que a gente for entrando no tópico aí do juiz de garantias, né, ou do mesmo do pacote de uma forma geral, claro que o tempo hoje é curto, mas podem mandar perguntas aí, né, a gente tenta ir explicando. Dentro da ideia desses novos institutos, o que a gente teve de suspensão, né? Mas como que ficou na decisão do ministro Dias Toffoli? Agora pouco importa para nós, porque veio mais uma ADIN, a quarta, né? Essa da CONAMP, e essa ADIN da CONAMP veio falar de questões do Ministério Público, e o ministro Fux, né, entrou respondendo pelo plantão judiciário no STF, e na véspera da entrada em vigor, né, no dia 23 de janeiro, ele deu uma outra decisão suspendendo sem prazo, né, que até seria o normal na questão das ADINs, né, até que o Supremo decida se há inconstitucionalidade ou não, diante do risco, né, de dano, suspendeu sem prazo, fazendo várias comparações, né, buscando dados no direito comparado, e suspendeu 4 itens, tá? E daí fica agora a pergunta, né? Quais os itens que foram suspensos pelo ministro Fux? Além do juiz de garantias, que isso está na mídia, né? As pessoas sabem bem que está suspenso, mas para quem trabalha no direito, né, se atualizou, viu o que foi suspenso, o que aconteceu, né? Ou agora, né, para quem está se formando, para quem pensa em começar a atuar na área criminal, está suspenso, não está suspenso, o que foi suspenso? Então tenham em mente que foram 4 itens, tá? Antes de falar de quais são esses itens, só lembrando que a gente vai falar do pacote anticrime, porque muitas pessoas entraram depois que nós começamos. Nós vamos falar de pacote anticrime, trazer alguns elementos práticos, questões teóricas e práticas, e a ideia na condição de juiz é mesclar essa situação, né, de professor e juiz. Para quê? Para trazer o que a gente costuma ouvir dos promotores, situações que a gente costuma ouvir dos defensores, advogados, como que os juízes estão pensando, então trazer elementos práticos e questões teóricas para que vocês formem a convicção de vocês, né? Me parece que também é uma situação que precisa ser repensada no campo acadêmico hoje, essa história do professor ficar dizendo que a posição é essa, a ideia do professor me parece que é dar as ferramentas e dar a sua opinião, e o aluno é que vai tirar a sua própria conclusão, desde que seja fundamentado. Tá ok?
o que foi suspenso, né? Primeira medida que foi suspensa, juiz de garantias, que é o nosso tema de hoje. Segunda medida que foi suspensa, a audiência de custódia não realizada em 24 horas não gera automático relaxamento da prisão, tá? Ah, mas o que é isso, professor? Então suspendeu a custódia, não tem audiência de custódia? Não, tem audiência de custódia. O que foi suspenso é o efeito automático do relaxamento. O pacote anticrime veio dizer, se não for feita a audiência de custódia em 24 horas, isso é causa de relaxamento, é causa de ilegalidade da prisão, ou seja, ela deve ser relaxada, tá ok? Essa medida foi suspensa pelo ministro Fux. Ele não disse que não é para fazer a custódia, ele falou que não basta, se ultrapassar as 24 horas, não é automática essa ilegalidade, certo? Abrindo um parênteses, até porque a questão da audiência da custódia, ela está prevista no Pacto de São José, né, uma legislação humanitária. O Brasil é signatário, né, do tratado, e o STF passou a entender, e o CNJ cobrando que os juízes apliquem, passou a entender que não é a apresentação dos fatos ao juiz como era antigamente, né, para quem atua na área há mais tempo. Essa apresentação é do preso ao juiz, então tem que ter audiência de custódia, tá certo? Então, a audiência de custódia continua sendo exigida, mas o que está suspenso é o relaxamento automático da prisão, caso a custódia seja feita depois das 24 horas. Outra medida suspensa, além do juiz de garantias, que a gente vai falar daqui a pouco. Outra medida suspensa é o juiz que teve contato com a prova ilícita, né? Vamos supor que o processo tramitou, chegou lá no final, é considerado que uma das provas do processo é ilegal. Essa prova deve ser retirada do processo e o pacote anticrime fala na alteração do 157 do CPP que esse juiz deve sair do processo porque, aspas, ele estaria contaminado, tá? Também foi suspenso. O ministro Fux fez um paralelo dizendo, peraí, esse juiz vai sair do processo, mas e o juiz natural? O juiz que é pré-existente à causa, para aquele tipo de causa, que foi sorteado para aquele tipo de causa. Então, vai tirar esse juiz, mas ele não era o juiz competente. O que é mais grave? Essa suposta contaminação? Será que o juiz não tem condições de separar e não usar essa prova? Ele não disse que a matéria é indevida, mas disse que deve ficar suspensa para que haja uma reflexão maior, um debate, uma decisão do Supremo, né? Para que não haja risco também de, às vezes, plantar situações, né, de supostas ilegalidades e haver uma troca de juiz, tá? A gente vai ver que os debates sobre juiz de garantias começaram a tomar esse rumo, teve muita, né, operação grande aí com gente falando, né, esse juiz já atuou na fase inicial da investigação, então tem que trocar o juiz, né? Mas e o juiz natural? E a identidade física do juiz que está acompanhando as provas na instrução, que tem que julgar, né? Então, situações que têm que ser pensadas como um sistema, como um todo. E outra situação que foi suspensa, né, a gente falou, o relaxamento automático quando a custódia não foi feita em 24 horas. Juiz de garantias, contaminação do juiz pela prova ilícita, que o juiz teria que sair do processo. E a última delas é o artigo 28 do CPP, o novo artigo 28, porque hoje como que é o arquivamento, né, do inquérito policial? O promotor fala, não tem indício de crime, ou não tem prova suficiente, por exemplo, né? Entendo pelo arquivamento. O juiz vai analisar se concorda, arquiva, se não concorda, invoca o artigo 28 para mandar esse procedimento para o procurador, né, geral de justiça, o procurador-geral da República, que vai apreciar, né, o segundo grau do MP vai apreciar se realmente não há esses indícios, se entender diferente, devolve para o primeiro grau oferecer denúncia ou converter em diligência, seja lá o que for necessário. Se for o caso de dizer, não, realmente era o caso de arquivar, o assunto está encerrado. O que o novo artigo 28 trouxe, né? O promotor, entendendo ser o caso de arquivamento, ele deve obrigatoriamente remeter tudo para o segundo grau do MP, tá? E o argumento da CONAMP, na última DIN, na última DI, foi nesse sentido, né? Em 30 dias também não dá para a gente se organizar. Hoje, os casos que chegam no segundo grau do MP para revisão de arquivamento são exceções, passa a ser a regra. Isso vai aumentar muito o volume, isso interfere no funcionamento da instituição que não participou do estudo para a implementação disso e vai gerar um problema sério no funcionamento da justiça, então precisa que seja suspenso.
e o ministro Fux acolheu essa ideia, suspendendo sine die até que seja verificado isso, tá bem? Então, fizemos breves apontamentos, né, sobre a origem do pacote anticrime. A gente tem muita metamorfose no pacote anticrime. O acordo de não persecução penal, né, me parece que a ideia inicial não era essa. A ideia era uma aproximação do plea bargain do sistema americano. Essa era a ideia do ministro Moro, mas ele foi adaptado e foi criado um outro sistema, que em outro dia a gente vai falar disso, e de uma forma um tanto quanto confusa, me parece. Tá bem? Então, entendido quanto a essa questão aí do pacote anticrime, das matérias suspensas e etc. Antes da gente falar propriamente então do juiz de garantias, só para que vocês tenham uma ideia, né, de quanta mudança, quanta novidade no pacote anticrime, para quem ainda não parou para estudar a lei, vocês vão ver que além do juiz de garantias, além dessa questão da contaminação do juiz pela prova ilícita, da nova modalidade de como arquivar o inquérito, da custódia, que foi falado do prazo, o relaxamento e etc., trouxe várias atribuições, várias competências para o juiz de garantias, mas isso está dentro do tópico, né, do juiz de garantias. Fala de assistência técnica em perícia, que era uma falha do sistema processual penal, né, que tinha no cível questões disponíveis e nas questões penais não era tratado de forma adequada. Trouxe mudanças nas regras de progressão de regime, livramento condicional, crimes hediondos, roubo à mão armada passou a ser crime hediondo. Porte de arma de uso, tráfico de armas, comércio de armas passou a ser crime hediondo. Então, do mesmo jeito que há uma política governamental de facilitar acesso a armas legalmente, está muito claro que há uma política também de endurecer quando as armas forem ilegais, né, ou de uso proibido, restrito, né, sem as autorizações necessárias para isso, ok? Que mais? Confisco de bens, né, tem previsões de perdimento de patrimônio, de bens utilizados na prática do crime ou do enriquecimento patrimônio que não haja origem lícita confirmada naquelas condenações acima de 6 anos. Isso é uma novidade, né? Numa ideia do sistema americano, onde não basta você punir a pessoa que praticou um crime. A ideia é punir corporalmente, né, com penas privativas de liberdade ou restritivas. A ideia é que você quebre o crime, né, que gere um prejuízo econômico para que não troque só a pessoa que está liderando o crime por outra pessoa e o mal daquela situação concreta vai continuar existindo. Lembrando aqui que a gente está falando de uma forma, né, acadêmica, como cientistas do direito, sem críticas, né, pró-acusação, pró-defesa, tá certo? Outra situação, dentro desse patrimônio que pode apreender, né, traz várias regras do que seria patrimônio do réu, inclusive aquilo que está com terceiros. Tem muito tema, né, para a gente debater. A questão do confisco de bens, já tem muita gente falando que inverte o ônus da prova, inverte mesmo o ônus da prova, há essa ideia, né, ou não é bem isso. A gente vai ver, né, teorias para os dois lados. Acordo de não persecução penal, só vale daqui para frente, retroage, não retroage, se retroagir a crimes acontecidos até quando? E se já foi julgado, pode aplicar ou não pode? Então já tem muita gente falando, né? Tem muita gente falando coisas sem fundamento e tem muita gente boa falando também, né? E tem opiniões para todos os lados, só que o que eu tenho acompanhado é que tem muita gente defendendo a sua posição. É assim, é assim, é assim, né? Tenta, né, doutrinar as pessoas sem que forneça a munição de todos os argumentos para que a pessoa forme a sua convicção, beleza?